Olá, saudação a você que me assiste neste momento. Trago para reflexão e meditação o tema onde a pergunta é: o que é nascer de novo? Acredito que essa leitura que vou fazer agora para dar base ao nosso entendimento, e essa leitura ela está no livro de João, no capítulo 3, e esse capítulo 3 ele é extenso, mas vou pegar aqui a conversa de Jesus Cristo, nosso Salvador, com Nicodemos. Acredito, como falei, que essa leitura, você que me assiste poderá já ter escutado ou lido diversas vezes, mas também vejo que é sempre bom nós estarmos meditando e fazendo uma reflexão sobre algumas coisas que aprendemos e que temos que aprimorar ou temos até que desaprender. Então, para dar base a esse entendimento, o que é nascer de novo, eu vou pegar aqui a leitura que está no livro de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Então, vamos fazer essa leitura. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro supremo do tribunal dos judeus. Ele, Nicodemos, de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade, te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Vou pegar apenas esse versículo, mas sempre solicito que você depois pegue as Escrituras e leia todo o livro de João, esse capítulo 3 todo, que tem 36 versículos, eu só peguei 6, mas esses 6 versículos já vão dar base para a nossa reflexão e meditação. Nós podemos perceber aqui que existe 2 personagens, né? O Nicodemos, que se chega ao Salvador, que é o segundo personagem, que está aqui nessa leitura. E a pergunta, a primeira, é nos indagar, né? Quem foi Nicodemos? Quem era esse homem? E nós podemos ver logo no primeiro versículo, né, dizendo que havia entre os fariseus era uma seita religiosa. O farisaísmo era uma seita religiosa. E quem participava dessa seita chamava fariseu. E o Nicodemos, como diz aqui, era um homem, né, membro do Supremo Tribunal dos Judeus.
Esse tribunal chamava-se Sinédrio, era um supremo, não era pouco não, é como hoje nós temos Supremo Tribunal Federal, era o ápice, né? Era o último recurso lá que tinha, né? O Supremo Tribunal, que tinha o maior deles. Então, esse Nicodemos, ele era um judeu que seguia uma seita religiosa. E por seguir essa seita religiosa, ele também seguia rigorosamente a lei de Moisés, com os seus 600 preceitos. Às vezes a gente fica falando de 10 mandamentos, mas na realidade, se for pegar lá o estudo da passagem lá de Moisés, nós vamos verificar que tem 600 ou mais preceitos, leis dadas ao povo pelo próprio Moisés. E o Nicodemos, ele logicamente ensinado nessa religião, e por ser um membro, né, do Supremo Tribunal dos Judeus, ele ensinava essas leis e aplicava também essa mesma lei às pessoas. O trabalho dele e desse Sinédrio, desse Supremo Tribunal, era praticamente ensinar essas leis, não só ensinar, era para fazer com que as pessoas praticassem elas, e se não praticassem, julgá-las. Eles eram exímios julgadores, né? E essas pessoas que porventura viessem a descumprir, basicamente seriam punidas ou penalizadas. Então, como toda religião, eles colocavam fardos. Jesus falou sobre isso, né? Vinde a mim, porque meu jugo é suave, eu não vou colocar fardos pesados em cima de vocês, que a religião colocava e que até hoje coloca essas culpas nas pessoas, coloca medo, né, em relação a não seguir leis, como Nicodemos fazia, e hoje por não seguir doutrinas e preceitos de homens. A mesma coisa acontece hoje. Então, Nicodemos era um ferrenho defensor de sua religião, com suas práticas, com seus usos e com os seus costumes. A lógica de um religioso, ela geralmente é material. A tendência de materializar e dar mais valor à materialização do que a espiritualidade, ela está praticamente em todas as religiões. Uma característica dos religiosos é dar mais valor ao que é material ou dar um valor ao material que ele não tem e espiritualiza esse material. Um exemplo são os templos, né, de cal e pedra, que dão um valor espiritual que ele não tem, basicamente não tem. Então, a lógica de Nicodemos também era essa, né? Puramente material. Então ele não conseguia, na conversa com Jesus, fazer uma leitura espiritual, mas somente uma leitura da lei carnal, a lei que punia, né, aqueles que eram infratores. Então o Salvador, ele explica para Nicodemos que se ele não nascer de novo, ele não poderá ver o reino de Deus. E ficamos pensando, né, o que seria isso, nascer de novo? Nós sabemos que o contrário de nascer é morrer. Nasce e morre, né? E Jesus fala, se não nascer de novo, o que ele quer dizer? Se você não morrer para tudo aquilo que está te matando e matando as pessoas, tudo aquilo que não é amar, você tem que matar, tem que morrer para tudo aquilo que você aprendeu na religião, que é excluir e julgar as pessoas.
E se você não fizer isso, Nicodemos, você não verá o reino de Deus. Você jamais verá o reino de Deus. Então, Jesus fala para ele que é necessário que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, a história começa indo lá, dizendo para Jesus, está ali, que sabemos que ele é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que você faz, se Deus não estiver com ele. E Jesus parece que nem deu bola para isso, E Jesus pode dizer, realmente, eu sou filho de Deus, eu faço milagre. Não, Jesus não falou nada disso. Jesus já foi direto para ele e disse, na verdade, eu te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então nós vemos aqui e fica para nós essa pergunta, Quem não nascer da água e do Espírito. E a explicação é do próprio Cristo, que é a água, o que é Espírito. Então vamos à explicação do Mestre, o que é a água. Porque nós sabemos que a água, ela limpa, ela purifica, ela varre toda a sujeira impregnada, ela dá uma tranquilidade, ela dá uma paz. Geralmente quando a gente vem do trabalho ou vem da rua, toma um banho, a gente fica mais leve, fica mais tranquilo. Então, vamos ver o que nosso mestre fala sobre a água. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Então, o próprio Cristo é o Salvador e é Ele quem limpa, Ele é a água da vida. Agora, tem que escutar Ele somente. Nicodemos, ele foi até lá, talvez com outras intenções, que ele foi procurar o fazedor de milagres. Mas Jesus está dizendo para ele, você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Então, Nicodemo, você só estará limpo se você me ouvir. Eu sou a palavra do Pai, eu sou o Pai revelado. Então está em João 15:3, no mesmo livro. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Receba a palavra e estar limpo. E do Espírito? Do Espírito de Deus está em Mateus 12:18, que o Mestre fala assim, eis o meu servo. Isso desde lá dos profetas, acredito que seja Jeremias, que fala do Filho do Pai que viria trazer um Espírito de Deus. E diz assim, eis o meu servo, o Pai se referindo a Cristo. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, em que tenho alegria. Farei repousar sobre ele o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus, e ele anunciará justiça às nações. Então nós temos aqui a água, que é a palavra do Pai revelado em Jesus Cristo, que é o próprio Cristo, e o Espírito, que é o entendimento das coisas celestiais dadas pelo Pai a nós, através de seu Filho, que nos faz sermos esses que nascem da água e do Espírito. Da água, porque nos limpamos pela palavra do Mestre, e do Espírito, porque somos ensinados pelo próprio Pai e atendemos às suas determinações. Então, nascer da água e do Espírito é como o Pai, Jesus, tivesse falado a Nicodemos, olha, morra, mate em você essas coisas de doutrinas religiosas. Deixe os ensinamentos que são apenas preceitos de homens, mas não são os preceitos do Pai Eterno. Porque o preceito do Pai Eterno, ele é
amar e não julgar. E o que mais a religião faz é julgar. Por quê? Porque a religião tem os seus preceitos gerados por homens. E quem faz parte delas e não cumpre aqueles preceitos, estão fora do reino de Deus. Pegaram o reino de Deus à força. Mas fica aqui para nós pensarmos. Eu nasci de novo. Eu estou só em Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo, e mais nada e mais ninguém. Não estou sobre a lei de Moisés, não estou sobre a lei de religião nenhuma, nem de denominação, nem de homens. Aí sim, nós estaremos só no Salvador, na água da vida, no Espírito Santo de Deus. Por isso que nós temos em 2 João, capítulo 1, versículo 9, o seguinte: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita estar indo além dele, não tem Deus. Porquanto, quem permanece na sã doutrina, quem permanece em Cristo somente, tem o Pai e também o Filho. Vou repetir. Porquanto, quem permanece na sã doutrina, tem o Pai e também o Filho. E logo também, em 1 João, capítulo 4, versículo 6, está dito o seguinte: nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos entende. Isso ele falou para Nicodemos, né? Ele pôde conversar com Nicodemos. Nicodemos, entenda. Tem que nascer de novo. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. É assim que reconhecemos o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus e o Espírito do erro. Então nós conhecemos o que é o Espírito Santo de Deus e o espírito do erro, porque somos de Deus, somos ovelhas do seu pasto, e as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, diz nosso Salvador. Então, está aí uma reflexão, uma meditação. Você pode ir mais além, profundamente, lendo e entendendo o seguinte: nascer da água e do Espírito é nascer da compreensão de que devemos permanecer somente no Salvador, que trouxe e nos revelou o Pai Eterno, e em mais nada, em mais ninguém, senão cairemos no erro de Nicodemos, de ser apenas um religioso que só enxerga a carnalidade, só enxerga a materialidade. Desejo a você a graça de nosso Salvador e a de nosso Pai Eterno que está nos céus. E até uma outra oportunidade, se assim nos for concedido.